pela tua oração. Eu também quero agradecer à irmã Pérsia de Miranda. Ela é a nossa formadora esta noite. Ela disponibilizou-se a vir aqui ensinar-nos mais do que é isto do ensino online. Portanto, é a ela que eu vou passar a palavra. Irmã Pérsia, pode começar. Obrigada. Olá a todos. Eu não sei se eu já vi que tem algumas amigas aqui. Muito obrigada pela vossa participação, me dá uma força moral. Olá, bem-vindo a todos aqui na nossa formação. É um privilégio para mim estar aqui com vocês e hoje será um dia uma noite, né? De grandes desafios, muitas coisas que nós vamos ver e vamos tentar ver se conseguimos passar e poder ensinar alguma coisa que seja útil para as nossas aulas de moral evangélica. Eu quero me apresentar, o meu nome é Pérside, é um nome bíblico, não é muito fácil de aprender, mas depois vocês se acostumam. Eu tenho 45 anos, vivo em Aveiro e sou brasileira, como vocês podem ver, mas já estou aqui há 20 anos. Há 20 anos aqui em Portugal. Não falo português como vocês, infelizmente, mas vocês vão ver que durante a minha fala, e é o meu erro, eu não consigo falar tudo em tu ou você. Vocês vão ver, então, para agradar tanto a portugueses, brasileiros e outras nacionalidades, vocês vão ver que eu vou falar em tu, depois eu vou para você, e aí, o que te der jeito, você, então, olha aí, te der jeito, você pode aplicar assim, tá bem? Eu sou licenciada em pedagogia, fiz pedagogia no Brasil. Quando vim para Portugal, fiz um reconhecimento da minha licenciatura em Ciências da Educação. Depois, novamente, entrei na Universidade de Aveiro, aqui em Aveiro, fiz licenciatura em Educação Pré-Escolar e primeiro ciclo, e logo a seguir entrei no mestrado em Educação e consegui terminar o mestrado aqui na Universidade de Aveiro. Então, já tenho aí algum tempo essa parte de educação. Pensa que não, mas eu já tenho 30 anos de experiência em ensino com crianças e adolescentes, principalmente na igreja, tá bem? Esses são os dados sobre mim. E tenho uma informação para dar. Não sei muita coisa de informática. Aí você vai falar, o que você está fazendo aqui, né? Não sou especialista em informática. Mas aquilo que sei ou aquilo que eu aprendi, eu quero tentar ver se consigo transmitir para vocês hoje. Vamos começar então, eu vou partilhar, quer dizer, antes de partilhar minha tela, eu vou dar só umas orientações para essa formação. As minhas colegas vão tentar fazer com que os microfones permaneçam desligados, para vocês então prestarem bastante atenção naquilo que vamos falar. Se algum de vocês tiverem dúvidas, infelizmente, eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas, porque hoje as informações são bastante técnicas. Se você tiver alguma dúvida, coloca no bate-papo, a nossa irmã Isabel vai estar lendo e depois ela vai estar selecionando todas as dúvidas, né, as que são mais ou menos aproximadas, e depois na terça-feira, que nós temos a segunda parte dessa formação, nós vamos estar a tirar essas dúvidas. Outra coisa que eu proponho é que tudo aquilo que eu vou falar aqui é mais, como eu posso dizer, é mais fácil fazer tudo aquilo que eu for mostrar com o computador. Quando nós damos aulas para a moral evangélica, é muito mais fácil dar com o computador. Então, uma coisa que eu sugiro é que todas as ideias que vamos dar aqui é mais para o computador, tá bem? Outra coisa, para a formação agora, eu precisava que vocês, quem tem muita vontade de aprender, se estiver no computador agora, pudesse abrir um documento Word, abre um documento Word agora, pega também papel e caneta, se conseguir fazer tudo no documento, tudo bem, mas tem gente que não consegue fazer tudo isso. Vai também pegar um papel e caneta, porque tem muitas informações específicas e técnicas que você vai precisar anotar, tá bem? Quem
está também com o computador e abrir esse documento do Word, a minha sugestão é, quando aparecer a imagem, e essa imagem fizer algum sentido para ti, ou se der jeito você ter essa imagem, você faz um print screen. Não sei se vocês sabem, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou partir do princípio que nem todos aqui saibam tudo sobre o computador, sobre as coisas de informática. Então, eu vou tentar falar coisas bem básicas para que todos tenham pelo menos o mesmo nível de entendimento daquilo que vou fazer. No vosso teclado do computador, quem tem computador, tem uma tecla na primeira linha, perto do visor, perto da tela do ecrã, onde tem as letras assim, PRT, SC, significa print screen. Quando aparecer uma imagem aqui no Zoom, e vocês acharem que é interessante guardar, o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar esta tecla, porque ela vai copiar para o vosso computador, e depois abre o computador do Word, e vocês vão então teclar, apertar a tecla Ctrl, que é uma tecla que tem aí no início, do lado esquerdo, que está CTRL. Vai apertar esta tecla junto com a tecla V, letra V, que é Ctrl V. O que eu falei agora? Eu vou apertar o print screen, que eu vou copiar a minha imagem que está aqui no Zoom. E vou colar, abro o meu computador, meu documento do Word e vou copiar, Ctrl V. Tá? Isso é para facilitar a vossa vida, para não escrever tudo o que eu estiver a mostrar. E aí vocês só escrevem aquilo que eu estiver a falar, tá bem? Se der jeito para vocês. Então vamos começar. Hoje eu não vou falar especificamente sobre como dar uma aula. Eu sei que a minha área é essa, mas eu não vou ensinar como dar uma aula. Eu vou só mostrar para vocês uma sugestão, tá? Isso é uma sugestão, um exemplo de como eu dividiria uma aula. Isto é uma sugestão. Eu dividiria minha aula em 3 partes. Início, desenvolvimento e o término. Como é que seria isso? No início, isso é só para dar uma ajuda para as pessoas que não sabem nem o que vão fazer. Eu daria boas-vindas, faria uma oração inicial e depois, aí eu pus nesse quadrinho, coloquei cânticos, dinâmicas, desafios, partilha, etc. Eu escolho uma dessas coisas. Mas hoje eu vou falar sobre alguns desafios. Eu não vou ensinar cânticos, não vou ensinar nenhuma dinâmica, nenhuma partilha, nada disso. Eu vou falar sobre alguns desafios que vocês podem fazer no início da aula. Depois, no desenvolvimento, eu posso ensinar um versículo-chave, eu posso contar uma história, e depois dessa história eu fazer a aplicação do ensino dessa história, eu posso fazer conversas espirituais, eu posso fazer um apelo, posso pedir pedidos de oração e orar com eles. Isso são ideias que vocês podem fazer. Mas sempre a gente conta alguma história. E hoje eu vou falar especificamente de recursos didáticos que facilitam a nossa contagem de história. E no final, minha sugestão é, você pode fazer jogos, brincadeiras bíblicas, concurso bíblico, gincana bíblica, desafios bíblicos, tarefa para casa, não sei, oração de despedida e etc. Pode fazer imensas coisas aí para terminar. Mas eu escolhi especificamente alguns jogos e brincadeiras bíblicas que nós podemos fazer online, tá bem? Tudo entendido, então? Então eu vou falar sobre desafios, recursos didáticos de história e alguns jogos e brincadeiras. Vou falar tudo hoje? Não, não vou conseguir. Então, hoje eu vou falar uma parte e depois, terça-feira, eu continuo. Se alguém quiser fazer um print screen dessa tela para ter de ideia, pode fazer, tá? Então, nós vamos começar a fazer um desafio e eu vou precisar da vossa ajuda. Eu vou interromper
o compartilhamento. Os desafios, quando eu proponho um desafio, não necessariamente esse desafio tenha que ter alguma pergunta bíblica. Não necessariamente ele tem que ter algo que você vai dizer da sua história, porque a criança nem ouviu a sua história ainda, tá? Então, é importante que nesse desafio que você for dar, você chame a atenção da criança. Chame aquela atenção, ela possa já se interessar por aquilo que você vai falar. Eu vou fazer aqui um jeito que eu gostaria que quem conseguisse, como é que chama? Brincar comigo. Então, nós vamos começar a brincar. Vamos ver se o nosso primeiro desafio dá certo com os adultos. Se der certo com os adultos, também dá certo com as crianças. Então, eu vou partilhar a minha tela e vocês, então, vão me dizer... Vocês vão encontrar 10 ovelhas. 10 ovelhinhas. Eu coloquei aqui, depois eu já vou explicar como eu faço. Eu quero saber se vocês conseguem, no vosso computador, mexer ou riscar o meu PowerPoint. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem. Vou dar uma sugestão aqui embaixo. Olha, a Tatiana, Tayana, a Priscila, a Andréia, tem que fazer uma bolinha. Tem que fazer uma bolinha onde é que está o ovelhinho. Ó, já encontrou 3, 4. Olha, a Tayana é a que está mais esperta. Tem o Vasco, achou uma ovelha lá em cima. Paz. Onde é que tem mais ovelhinha? Estão a ver que muitas pessoas estão a participar? Vamos lá ver se todos já encontraram. Ok, vamos agora todos parar. Vamos contar. Eu tenho 10 ovelhinhas aí. Uma. Vamos ver aqui. Uma. Encontraram aqui. 2. Boa. Aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E qual que falta? Acho que foi essa, né? Que faltou? Ou essa? 10. 10 ovelhinhas. Aí você vai falar assim, como é que nós vai fazer essa riscalhada toda? Ah, encontrou ali, Priscila, já vi, já. Muito bem. Vai fazer essa riscalhada toda? Pronto. Como nós aqui estamos em muitas pessoas, como é que nós vamos fazer? Vocês não sabem, as crianças elas têm uma facilidade enorme de riscar os nossos PowerPoints, vocês não têm ideia. O que elas vão fazer? Você, então, vai direcionar para que cada criança encontre uma ovelhinha, tá? E eu não sei se eu queria só uma pessoa abrisse o microfone e falasse qual será a história que eu vou contar? Quem pode dizer? Márcia, já que eu te conheço... Sei, mas penso que será a história da ovelha perdida. Será? Muito bem! Se eu vou encontrar uma ovelhinha, qual é a história que eu vou contar? Ovelha perdida. Obrigada, Márcia. Pode desligar o seu microfone. Eu posso fazer esse desafio com as crianças de encontrar a ovelhinha perdida. Ah, Pérside, mas como é que eu faço isso, né? Como é que monta tudo isso? Esse mesmo desafio você pode fazer na história da moeda perdida. Lembra daquela história do livro da lei? Lembram disso, da época do rei Josias, que encontrava o livro da lei? Você pode também montar um cenário e colocar várias biblinhas, né? Supostamente, e eles encontrarem o livro da lei. Você pode fazer isso de praticamente quase todos as histórias bíblicas, você pode montar um recurso parecido com esse. Mas como é que eu monto? Antes de ensinar a montar, eu preciso explicar para vocês que, para as crianças poderem riscar o vosso PowerPoint, eu vou mostrar aqui também
quais são os passos. Muita gente até sabe, mas eu vou mostrar como é que eu faço este processo. Vamos lá ver. Vocês são os anfitriões da vossa, como é que chama? Da vossa aula, correto? Pronto. Vocês vão fazer o seguinte. Antes de começar a sua aula, vocês vão entrar aqui nessa setinha. Conseguem ver esta setinha que tem do lado de compartilhar. Quando entrar nessa setinha, vocês vão clicar nessa parte aqui. A maioria das vezes diz o seguinte, que quem pode compartilhar é somente o anfitrião. Nesse caso aqui, você vai habilitar que todos os participantes possam participar. E depois, também, quem pode compartilhar, todos os participantes, tá? Você vai habilitar essas duas bolinhas aqui, para que outras crianças, então, seus alunos possam participar. Depois, claro, fez essa habilitação, volta de novo em compartilhar, tá aqui. Clique em compartilhar. E depois, o que vocês vão fazer? Vão selecionar o PowerPoint que você, por acaso, fez. E depois, clica em compartilhar, tá? Pronto. E aí já está habilitado para as suas crianças. Mas será que eu encontro esses desenhos prontos na internet? Nem sempre. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que eu vou montar se eu não tenho na internet a história? Olha, eu, por exemplo, quando vou procurar alguma coisa, às vezes não tem nada do que me agrada e muitas vezes eu tenho que montar tudo. Como é que eu posso montar? Eu vou mostrar rapidamente o que nós temos que fazer. Eu vou compartilhar aqui minha tela e a primeira coisa que vocês vão fazer... Espera aí. A primeira coisa que vocês vão fazer é abrir um PowerPoint. Deixa eu só fechar esse meu documento. Estão a ver agora a tela do meu computador? Eu venho, procuro um PowerPoint, abro um PowerPoint novo. Vamos lá ver se ele já abriu. Aqui. Vou e limpo esse PowerPoint. Aqui no layout, venho e coloco branco, completamente branco. Espera aí que ele está fazendo... Deixa eu abrir o outro. Esse aqui. Muito bem. Tá aqui, aberto, certo? Aí fala assim, mas como é que eu monto aquilo, Pérside? Pois é, eu montei tudo aquilo e nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir, então, o Google e vamos escolher um cenário. Aí você fala, como é que eu faço? Que palavras que eu ponho? A maioria das vezes eu coloco fundo, no caso aqui era a natureza. Deixa eu só passar aqui para baixo. Fundo, natureza. E todas as vezes que eu quero um desenho, eu ponho sempre a palavra desenho, tá? E vai aparecer aqui as várias imagens. Eu escolho aqui imagens, estão a ver? E tenho essa quantidade de imagens. Escolho uma qualquer, por exemplo, posso escolher essa aqui. Para fazer a cópia de uma imagem, é sempre bom você clicar em cima da imagem. E depois, na imagem, clica com o botão direito do rato e guarda. Não copia, guarda a imagem. Qual é a minha sugestão? Vou colocar aqui no meu ambiente de trabalho. A minha sugestão é, todas as vezes que você fizer isso, cria mesmo uma pasta. Eu não sei se vou conseguir criar aqui, porque eu acho que não. Cria uma pasta onde você coloque todas as suas figuras. Eu já criei, já pus aqui a minha figura, que é só colar, né? No caso, colar. Eu já tenho aqui a minha figura e já está aqui guardada. Mas lembram-se que não foi só isso que eu fiz. Eu tinha lá patos, porcos,
ovelhas. Então, eu vou atrás de todos esses desenhos. Um exemplo, eu quero um pato, não, um cavalo. Um cavalo. O que eu ponho? Em desenho, para aparecer em desenho, e tem duas sugestões. Vocês sabem que a maioria... Vou só mostrar. A maioria dos desenhos que a gente procura, eles têm um fundo, percebe? Um fundo branco. Se eu colar lá na minha imagem, o fundo branco vem junto. Então, a minha sugestão para aqueles que não sabem, eu sei que o pessoal mais novo já sabe disso, o que eu venho? Venho aqui em, presta atenção, olha lá, ferramentas. Olha, eu abri a imagem, venho em ferramentas e venho aqui, olha, na cor e peço transparente. E vai me aparecer aqui todos os cavalinhos que têm o fundo transparente. Eu vou escolher esse aqui que é mais bonitinho. Vocês conseguem ver que o fundo dele está em quadradinhos cinzas e brancos, certo? Então, esses desenhos que têm esse fundo têm uma configuração PNG. Então, tu podes pegar, copiar e colar lá. Só que, vamos supor, se não quer fazer tudo isso, é só tu escreveres aqui, cavalo desenho PNG. E aí, sim, já vai aparecer todos os cavalinhos que têm essa configuração. Tudo bem, então, até aqui? Ok. Então, eu pego, procuro todos os animaizinhos, tudo que eu quero, em formato PNG. Se eu não conseguir em PNG, vai, então, em ferramentas. Depois escolho a cor é transparente, e aí vai aparecer todos os animais com fundo transparente. Vamos voltar, então, agora ao nosso PowerPoint. Eu tenho tanta coisa aqui. Vamos lá, PowerPoint. PowerPoint. Lembra que eu salvei o cenário? Então, vamos lá. Nós vamos inserir, não é inserir, é no design, que seria a estrutura, alguns em português. Nós vamos fazer o fundo, o formato do background, e vamos escolher, olha bem, aqui em figura ou imagem. Vou mostrar aqui. Olha, fui aqui primeiro, vou voltar. Primeiro em estrutura ou design, conforme foi. Depois venho aqui em formatar fundo, formatar background. Depois venho em imagem. E depois venho aqui em inserir. Depois eu vou escolher a primeira opção, que é a que vem do meu computador. É aquilo que está gravado no meu computador. Então, ele vai me pedir para abrir aonde está esta pasta. E aí, a minha pasta está aqui. E eu vou pegar, então, escolher a imagem que eu tinha guardado, estão a ver aqui que eu tinha guardado, e vou inserir. Olha lá o meu fundo, pronto. Aí tu vai dizer assim, mas por que você está inserindo como fundo? Porque agora eu vou adicionar as imagens e o meu fundo não vai ficar a se mexer, tá bem? Então, ele já fica lá gravado. E agora sim, tu vais montar todos os bichinhos. Então, agora não é mais o fundo, tu vais inserir mesmo, insert. Vai inserir uma imagem ou as imagens que tu tiveres, de novo do seu computador, porque você já gravou um monte de ovelhinha, que eu não gravei nenhuma aqui. Que bonito. E aí eu vou inserindo, peraí que eu já vou gravar. Vou pegar pelo menos um bichinho para a gente poder ver. Vamos pegar um cavalinho aqui, pode ser esse então. Copio a imagem. Podem fazer direto também, se quiserem. Nessa situação, pode fazer direto. Vou lá no meu PowerPoint e ponho, olha lá o meu cavalinho. E vou montar, vou copiar, colar todos os animais que
tu vais encaixar aqui? Aí você vai falar assim, mas você está falando só de animal. Não, vamos supor que eu seja da moeda da dracma perdida. Eu posso pegar um cenário de uma casa e depois colocar vários móveis ou vários utensílios de uma casa e vou espalhando em toda a minha imagem. Eu vou inserir vários animaizinhos aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Mas só para vocês entenderem, depois que eu ajustei a imagem que eu escolhi, no caso aqui eu só escolhi o cavalinho, mas eu tenho que inserir todas as imagens, porque eu vou procurar a ovelhinha. Então, o que eu faço? Clico do lado direito, né? Posso copiar, ou então Ctrl+C, e depois faço Ctrl+V. Olha quantas que eu vou fazer, olha lá. Vou fazer um monte de cavalinho e depois eu vou espalhá-los. Certo? Pronto. E faço com as ovelhinhas, faço com os porquinhos, com todos os animais. E ponho as ovelhinhas mais escondidas. Tá pronto o meu PowerPoint? Ok. Na hora de brincar, eu pego o meu PowerPoint pronto, salvo o meu PowerPoint. Isso vocês já sabem, salvar pelo menos, acho que a maioria já sabe. Salvo o meu PowerPoint e partilho, então, no caso aqui não vou salvar, partilho, então, a minha tela com as crianças e fazemos, então, um compartilhamento de tela conforme aquilo que eu ensinei. Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Porque eu não posso nem dar o espaço para dúvida. Não posso nem dar espaço para dúvida. É simples. Se vocês entenderem essa lógica de montar o seu PowerPoint, este jogo, esse desafio, com qualquer história, você pode ir colando e fazendo a sua imagem e depois partilhando com as crianças. Tá bem? Isso seria o primeiro desafio que eu tenho de ideia para mostrar hoje para vocês. Vamos agora para o segundo desafio, e essa eu também quero a participação de vocês. Vamos lá ver se vocês estão, assim, bastante animados para levantar das vossas cadeiras, e eu vou partilhar. Então, vamos lá ver. Muito bem. O segundo desafio é esse, que vocês podem propor para as crianças. Eu só vou mostrar esse que é mais fácil. Depois vocês podem adaptar isso a qualquer história, tá? Eu gostaria que vocês, aí onde vocês estão, encontrassem um objeto que começasse com a primeira letra da primeira figura. E depois me encontrasse um segundo objeto com a primeira letra da, por exemplo, uma nuvem. O que eu tenho na minha casa que começa com a letra M? O que será que eu tenho? Depois, o que será que eu tenho que começa com ovelha, com O? E depois, o que será que eu tenho na minha casa de objeto que começa com espada, com E de espada? E aí, o que acontece? Vocês vão buscar os vossos objetos. E o que acontece? Você vai falar para a criança, vocês vão ter que sair rapidamente de onde vocês estão e vão ter que buscar um objeto com a inicial de cada um dessas imagens. E a criança vai. Vai aparecer, o que vocês acham que aparece? Um ovo, um espelho, sei lá, com N, por exemplo. O que vocês acham? Alguém pode dar uma ideia? Ligar o microfone e dar uma ideia? Ou pode mostrar? Eu posso... Todo mundo decorou? Nuvem, ovelha e espada? Vamos lá. O que vocês acham? Eu vou remover meu destaque, depois a Karina. O que vocês acham que a gente pode trazer, que uma criança pode trazer com a inicial da letra da nuvem? O que você tem aí, Priscila? Natas. Natas? O que você tem, Isabel? Natas. Natas? Samuel, o que você falou? Um nabo. Um nabo? Pode ser que a criança saia correndo e vai buscar um nabo. Uma nota de dinheiro. Ele não foi buscar. Você mandou a gente levantar, eu te obedeci. Ó, o que as crianças podem trazer com O de ovelha? O que
que vocês acham? Os óculos. Os Ovo. O que mais? Ovo. Ó, não entendi. Ovos. Ovos, sim. E a criança, então, vocês... Óleo. Óleo também pode. Óculos. Óculos, já falaram. Muito bem. E com E de espada? Ah, uma já Esparguete. a escova de dente. Esferográfico. Esparguete. Elástico. Elástico. Elástico, muito bem. Então, Esparguete. esparguete. Estojo, muito bem. E olha só o que acontece. A criança, vocês dão primeiro me chama as imagens, não diz o que é. E elas vão correndo e saem todas desesperadas, vão correndo e vão buscar um objeto que inicia com cada uma das imagens. Quem é que descobriu a história que eu vou contar? Pode falar. Vamos ver se os adultos percebem. Noé. Hã? Noé. Quem é que falou Noé? A nossa história é sobre Noé. Aí vocês falam para as crianças, o que começa com nuvem, ou conforme falaram, nabo? Que letra que nós começamos? Com N. E ovelha e ovos, começa com o quê? Com O. E uma espada, uma escova. Olha, isso as crianças saíram correndo, vieram e vão descobrir qual é a história de Noé. E vocês podem fazer isso com vários personagens bíblicos, não é verdade? E isso foi, me chama, foi chato de fazer? De maneira nenhuma. A criançada adora correr, adora ir buscar as coisas. E aí você já fez um desafio para iniciar a sua aula. Temos mais um desafio, mas eu não vou explicar agora. Eu vou agora para a parte das histórias, porque eu tenho muita coisa aqui para mostrar, e para depois eu não ter que trazer tudo isso de volta na terça, eu já vou mostrar agora. Muito bem. Vamos agora para a segunda parte. Recursos didáticos para a nossa história. Então, vamos lá. O primeiro recurso didático que eu tenho para mostrar é um recurso, assim, bastante interessante. Vamos lá, ver se eu consigo falar tudo. Você utilizar, que a gente pensa assim, é online, tem que ser tudo online. Nem sempre. Nós podemos utilizar aquilo que nós temos em casa para contar as histórias. E esta ideia que eu vou dar não é uma ideia minha, mas é a ideia de uma pessoa que está aqui, a Dilvana. Ela fez isso na escola dominical e eu achei muito fantástico. Por quê? Porque você pode utilizar os brinquedos dos vossos filhos para poder ensinar as crianças que você está dando aula. Vamos lá começar. Ela veio, o que vocês vão fazer? Antes de começar a mostrar, o que vocês vão fazer? Eu não posso tirar isso, muito bem. Vocês vão fazer uma segunda, por isso que eu digo que com o computador é melhor, tá? Vão fazer uma segunda chamada de vocês no telemóvel, olha lá. Vocês estão a ver? Eu estou numa segunda chamada. O que você vai utilizar agora? Você vai utilizar o seu telemóvel para mostrar. Então, eu vou mostrar aqui antes de fazer a filmagem, eu vou mostrar para vocês primeiro como é que fica supostamente a... Deixa eu pular aqui os meus desafios. Pronto. Por exemplo, eu quero contar a história... Espera aí, que ele já vai... A história do nascimento de Jesus. Ai, mas eu não tenho nada para fazer o nascimento de Jesus. Mas eu sei que eu posso contar a minha história com o Playmobil. Mas olha, eu acho que a fulana tem um Playmobil do nascimento de Jesus. Então, eu vou pedir para ela o brinquedo da filha dela. Ou então eu posso contar a história
com os Legos. Ou então eu posso contar a história com rolos de papel higiênico. Então, vamos ver como é que funciona. Você pode escolher a forma que tu quiser. Então, olha, presta atenção. Eu vou ligar agora aqui, vou desligar o meu microfone. Não podem esquecer, porque senão dá aquele feedback horroroso. Tem que desligar o microfone do vosso computador. E desligar o som, não só o microfone, mas também o som. Se quiser deixar a câmera ligada, pode deixar. Eu vou deixar a minha só para vocês mais ou menos perceberem como é que eu vou fazer, tá? Então, olha, não se espante, mas eu vou desligar o microfone do... Conseguem me ouvir? Agora eu vou tirar aqui o meu destaque e vou ligar o meu vídeo. Então, eu vi aqui o meu vídeo, meu computador está aqui, certo? E eu estou no meu telemóvel. Excelente. Eu desligo tudo do meu computador e vou começar a minha história. Vou pôr só a minha mão aqui para virar. E você, então, vai começar a sua história contando sobre... Eu montei aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso até virar aqui meu computador para vocês verem. Não, mas acho que é melhor não. Porque senão vocês podem ficar... O que vocês vão fazer? Vocês vão filmar, porque se eu pegasse a câmera do meu computador, eu não teria tanta precisão nos meus bonecos. Então, com o meu telemóvel, eu consigo, então, fazer as coisas mais precisas. Prestem bastante atenção na claridade. Eu tenho aqui uma sombra, porque eu tenho vários cenários aqui montados, então já ficava difícil. Então, por exemplo, você está contando a história, e aí, José, vocês vão contando. Maria, teve então Jesus, e você mostra como é que chama? Os personagens, e o anjo, claro que o anjo não estava em cima do telhado, mas é só para vocês entenderem, e depois monta que Jesus, claro, eu não vou contar a história agora, mas porque vocês já sabem, foi o quê? Nasceu numa estrebaria, onde é que ele, o que vivia, quem é que morava na estrebaria? Eram os animais. E aí, você vai contando toda a sua história, só que filmando todos os personagens e o cenário. Perceberam? E esse aqui eu acho que até acende a luz, olha. Pois é. Esse é o Playmobil. Isso não é muito barato, não. Você só pode, só se for pedir emprestado. Pronto. Então, eu posso contar histórias com os próprios brinquedos dos meus filhos. Outro exemplo aqui. Vamos ver quem é que descobre qual história é esta. Olha lá. É com os Legos. Só que você sabe que os Legos não têm muitas coisas. Então, a gente teve que pegar alguns objetos, algumas pecinhas dos Legos e tentar montar. Olha lá, eu vou mostrar quem é que está ali. Vou mostrar também isso aqui, que é só simbolizar, e vou mostrar aquilo ali. Quem pode ligar a câmera e dizer que história seria essa? Quem é que sabe? Pode alguém ligar a câmera? A câmera não, o microfone. E dizer... Jairo? Como? Filha de Jairo? Será que é a filha de Jairo? Olha lá, tem uma mulher, um senhor, mais ou menos. Hã? História do Samuel. Ainda não. E tem um menino deitado na cama. Profeta Elias. O profeta Elias. Profeta Elias e quem? Quem é essa mulher? Viúva Viúva de Naim. Sarepta. Lembra? Eu pus aqui a câmera nessas pecinhas aqui. Claro, isso não são vasilhas.
Mas na hora que nós estamos a contar, tudo vira aquilo que a gente fala. Então, essas são as vasilhas. Eu não vou contar a história. E aqui, então, é a viúva, o profeta Elias, e eu vou contando a minha história. E depois o filho ficou doente, e aí vai contando o que o profeta Elias fez, tudo direitinho. E vão utilizando todas as pecinhas e contando a sua história. Perceberam? Então, agora, vou mostrar. Agora, essa aqui foi eu que fiz. Vamos lá ver se vocês descobrem que história é essa. Vamos lá ver. Veja bem os personagens. Essa é mais difícil. Porque tem muitas histórias parecidas com essa. Como eu disse, eu não tenho filho pequeno, para você ter uma ideia. Eu tive que pedir emprestado esses brinquedos. Mas eu tenho papel higiênico em casa. Quem é que tem rolo de papel higiênico em casa? Na verdade, eu já sei que é difícil essa história. Essa é a história de Abraão. Olha só, meu Abraão e a minha Sara, feitas de rolo de papel higiênico. E Deus chamou-os e eles estão levando todas as suas coisas. Aí está aqui Ló, o pai de Abraão, que também foi. Então, os personagens você pode, então, fazer. Vou só mostrar. Não é difícil. Vou mostrar aqui. Não é difícil, olha, montar. É claro que não vou poder ensinar a fazer isso, mas o dia que também quiserem, também podemos ensinar e você consegue fazer, então, todos os personagens. Tudo bem, então? Então, este é o primeiro recurso que vocês podem, então, utilizar para contar as vossas histórias utilizando material, principalmente material reciclado, gente, não só papel higiênico, mas qualquer material vocês podem utilizar. Vou desligar o meu microfone aqui e vou sair do meu telemóvel. Vamos lá agora? E agora? Consegue me ouvir? Sim? Ok. Muito bem. Vou agora mostrar. Então, olha, para esclarecer. Primeira ideia de recursos didáticos, quando você não tem ideia nenhuma, utilize os brinquedos dos vossos filhos, ou então, quem não tem filho com uma criança, pegue materiais reciclados e monte a sua história. E aí, ao invés de utilizar a câmera do seu computador, porque você vai ficar pegando o computador, virando, não dá muito jeito. Liga uma segunda chamada no seu telemóvel e aí você consegue filmar mais especificamente aquilo que tu queres contar. Tá bem? Aqui tá perguntar, eu posso responder rapidinho como se faz a passagem de PC para o telemóvel. Não faz passagem, é uma segunda chamada. Então, eu só desligo o meu som do meu computador, desligo o som do Zoom, desativo tudo e ponho o do telemóvel a funcionar, entendeu? É uma segunda pessoa, mas sou eu mesma, tá bem? Então, é só você desativar tudo de um e ativar do outro. E quando você voltar para o computador, desativa tudo do telemóvel. Ah, deixa eu só dar uma sugestão. Uma sugestão para vocês. O telemóvel não consegue, pelo menos a maioria dos telemóveis, não consegue abaixar o som até o fim. E aí dá o feedback. Você pode desligar a câmera, mas não dá. E o que acontece? O que vocês podem fazer? Utilizar um fone extra. Esse aqui, por exemplo, até um fone estragado, só para cortar o som do seu telemóvel e desativa aqui também, olha, não sei se conseguem ver, não vai ver, mas o meu microfone e minha câmera do telemóvel está desligada.
Eu só vou ligar quando eu for filmar os meus personagens, tá bem? E tiro tudo daqui, ponho já com o som do telemóvel, e aí para não dar o feedback, tá vendo? Eu vou utilizar sempre um fone extra para não aparecer aquele som, porque olha, sinceramente, sem isso, vai dar sempre o feedback e começa a dar aqueles ruídos horríveis, tá bom? Então, esse foi o primeiro recurso que eu gostaria de ensinar. Agora eu vou mostrar um outro recurso. Esse recurso é um pouquinho mais elaborado, mas consegue se fazer. Quem gosta de coisa diferente vai conseguir fazer também. E eu vou precisar aqui da ajuda, como diz, né? Vou precisar aqui de uma ajuda. Por quê? Eu vou mostrar agora uma outra atividade que precisa que vocês montem. Eu vou mostrar primeiro para depois explicar como é que se faz, tá? Então, olha, não se espantem, eu vou tirar o vídeo, a minha câmera, e é assim que vocês vão fazer também com as vossas crianças, porque é surpresa. Elas não podem saber. Então, eu vou tirar a câmera. Eu tô aqui. Essa atividade, ela, na verdade, ela precisa que tenha todas as luzes apagadas. Por exemplo, não se dá para fazer essa atividade na aula presencial. E essa é a grande X da questão. Por quê? Porque nas aulas presenciais, nós fazemos de dia e nós não temos toda essa características para fazer. Então, eu vou mostrar para vocês. Vou ligar agora a câmera. Muito bem, vou colocar muito bem o meu computador virado para esta tela aí. E essa história que eu vou contar é sobre... Não vou contar, só vou mostrar. É sobre a parábola da candeia. E como é que seria essa parábola? Então, eu começo a contar. Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu ficar mais para trás. Vocês têm que posicionar muito bem o vosso computador para que as crianças possam ver, tá? Por exemplo, aqui, vocês vão ter que ter uma lanterna e vão posicionar muito bem. Tudo tem que ter treino, eu não vou mostrar todas as... Vocês vão dizer primeiro que não se acende uma candeia debaixo da cama. E aí conta a história, parará, parará. Muito bem. E depois, onde é que se acende? Pega a candeia, com tudo apagado, passa ela para o lugar certo e depois acende e mostra aonde se acende. Claro, isso é uma história. Você pode fazer várias histórias com teatro de sombras. E aí você pode utilizar uma lanterna, montar a sua caixa de sombras e fazer a sua história. Como é que eu faço isso? Depois que eu contei a minha história, e eu vou dizer então para as crianças que então tudo tem que ficar descoberto, nada está descoberto diante dos olhos do Senhor. Aí sabe o que eu mostro? Olha lá. Eu vou pôr mais ou menos uma luz aqui para vocês verem. Mas, na verdade, olha lá. Eu vou pedir agora para acender uma luz e vocês já vão ver como é que funciona. E tudo fica descoberto à luz de Deus. Aí você vai falar assim, nossa, Pérsia, como é que monta isso tudo? Eu já vou mostrar. Vou mostrar para vocês. Vamos lá pegar aqui
Vou virar para mim. Estou aqui, gente. Vamos lá ver. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu fiz isso. Essa história, esse tipo de história, vocês podem fazer de várias formas, conforme vocês acharem melhor. Olha, se vocês olharem dentro do meu cenário, eu sei que vai aparecer lá atrás, mas eu posso colocar aqui. Todas as minhas peças, se vocês repararem, todas as minhas peças, elas saem, olha. Eu monto isso tudo em papel, ponho o velcro, deixa eu mostrar aqui, ponho o velcro atrás e vou montando. Essa caixa eu posso montar para qualquer história que eu quiser. E vou desmontando todo o meu cenário. Então, vem aqui, eu tenho, então, posso desmontar, eu vou tirando aqui, olha lá. Tudo é feito em cartão, palitos, você pode montar qualquer cenário. Tudo olha, tudo que eu vou tirando. Resumindo, depois fica, olha aqui a minha lamparina está aqui em cima. Tudo você pode ir tirando e depois essa caixa pode virar cenário para outras histórias que vocês derem. Então, eu vi aqui todas as minhas peças, não é nada difícil. Peguei essas imagens na internet, coloquei para imprimir e depois só colei num cartão e já está pronto. Minha caixa, só para mostrar, tem aqui uma parte de trás, tá aqui. Vou mostrar ela desmontada. Tem várias partes desmontadas, eu vou só mostrar essa. Depois, vocês vão ver todos os bastidores. Olha lá, ela desmonta. Deixa eu aumentar aqui. Que essa... Engraçado, ele caiu e fechou bem meu vídeo. Pronto. Estão a ver? É isso aqui. Tem um buraco aqui, onde eu faço minha folha, que é onde eu faço essa folha em papel vegetal, e depois eu enfio aqui, como vocês viram, e monto a minha... Olha, tudo isso foi construído com o papel cartão, olha, vê a parte feia de trás. Olha lá, papel cartão, pus vários, e encapei com Eva, para ficar mais resistente e resistir pelo menos mais algumas histórias. Todo mundo entende? Você vai falar assim, e tem uma lanterninha também, tá? Minha lanterna, vocês podem pôr mais luz atrás, e fica tudo bem. Aí você fala, Pérsia, eu não tenho toda essa habilidade. Pois é, mas pede a Deus que Deus te dá, viu? Porque eu pedi muito a Deus para que Deus me desse habilidades e Deus tem dado. Não sou uma pessoa que sei tudo, mas Deus tem me dado habilidades para poder montar essas coisas. Tudo bem? Até aí? Alguma dúvida? Estamos até com um tempo bom. Ok? Muito bem. Essa, então, é a segunda maneira que vocês podem contar as vossas histórias, com o teatro de sombras. E é uma ideia que, se vocês fizerem, podiam aproveitar, fazer nas aulas de, como é que chama? De online, porque quando chega nas aulas presenciais, é muito difícil fazer isso. Por causa da claridade, você nunca vai conseguir ter todo o aparato que você precisa, tá? Então, se você tiver aí uma boa cabeça, vai no Google, procura como é que faz para montar, é só uma caixa, você faz o buraco no meio, monta e depois põe um papel vegetal na frente, monta seus personagens e faça isso, que eu acho que dá bastante certo. Muito bem, vamos agora para o nosso terceira dica de recursos didáticos. Terceira dica.
Teatro de fantoches. Teatro de fantoches tão comum, né? Pois é. Então, olha, deixa eu explicar uma coisa. Nós podemos fazer, e outras pessoas, muitas pessoas já fazem, contar a história com o fantoche. Pois, eu trouxe aqui um fantoche, mas não é esse, eu só vou mostrar. Olha que fantoche cabeção, maior que o meu, né? Minha cabeça. Você pode contar a sua história não aparecendo, por exemplo, dando só a sua boneca e você falando, né? Mas isso limita muito. Por quê? Porque você só vai ter um personagem. Claro, não escolha uma boneca tão grande como essa, ou então chega mais para trás. E aí você pode ir falando, não aparecendo. Ou então, se você quiser utilizar o fantoche, pode então chamar uma segunda pessoa, e aí sim, a outra pessoa segura o fantoche e fala contigo. Aí tu apareces e o fantoche também. Mas não é isso que eu vou ensinar. Pois é, eu fui procurar no YouTube para ver se alguém já tinha feito isso. E eu vou mostrar uma maneira que a gente pode fazer só nós fazermos os fantoches, utilizando pelo menos 2 personagens, tá bem? Vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer é pegar uma caixa, vamos ver, uma caixa que vá subir o seu computador. Tem que ficar numa altura mais ou menos assim, de um palmo, mais ou menos um palmo. Tá vendo que agora o meu computador está bem em cima? Na imagem do meu computador. Muito bem. Então, a pessoa tem que ficar mais ou menos aqui. Deixa eu só abaixar aqui para vocês verem. Depois, essa história do fantoche, nós temos que estar preparados para isso. Vocês já ouviram falar naquela história da tela verde? Não sei se vocês já ouviram falar de tela verde, aquela coisa que fazem. Pronto. Então, eu vou ensinar como é que vocês podem fazer isso. Eu vim com essa roupa branca por causa dessa atividade. Eu trouxe, não ia ficava muito branca. E aí vocês iam falar, quem é esse fantasma que tá ali? Eu vou, claro, as mulheres, né? Prender o cabelo. Tudo bem aí? E agora vocês vão ver um espantalho. Vocês precisam ter o seguinte. Eu não tenho tela verde, tá? E a maioria de vocês também pode ser que não tenha. Mas se também tivesse tela verde, ia ter que se vestir de verde também. Então, eu prefiro uma parede branca e me vestir de branco. Como é que eu vou fazer? Não se espantem, não deem risada de mim, tá bem? O que eu faço? Vou pegar. Prestem atenção, hein? São técnicas, tudo que a gente faz para contar uma história para uma criança. Estão a ver? Eu estou me tornando toda branca. Muito bem. E vou explicar uma coisa para vocês. É necessário, já que você aumentou o seu computador, daqui a pouco a gente já vai ver, é necessário que você também tenha algumas almofadas de apoio para o braço, para poder segurar e estar na altura certa. Eu vou fazer da forma, ainda não vou colocar o que tem que ser feito. Agora eu vou pôr na altura que é correta, tá? Olha só como é que já apareceu só os meus olhos. Deixa eu colocar aqui as minhas almofadas e vou mostrar para vocês os meus fantoches. Os meus fantoches têm que ser menores, não pode ser aquele grandalhão. E olha só, eu tenho 2 fantoches. Não esqueça de pôr suas almofadas para você apoiar muito bem o seu braço, para vocês ficarem com os fantoches mais ou menos na altura onde as crianças possam ver. Porque não pode ficar um fantochezinho aparecendo assim, não pode, tá? Tem que ser tudo... Peraí que tá caindo aqui minhas almofadas.
Bem, vamos lá. Meu fone, preciso ouvir vocês. Vamos lá. Só um bocadinho. Não quero que o meu microfone fique muito baixinho para depois vocês não entenderem o que eu estou a falar. Vamos lá. Olha bem a minha imagem. Estou com os bonecos aqui, os meus olhos estão a aparecer, certo? Olha só o que eu vou fazer. Eu só vou abaixar a minha cabeça só um bocadinho. Eu não estou com a cabeça baixa. Eu vou pedir agora aqui minha mãe para abaixar a tela do computador aqui um pouquinho, só para vocês verem como é que eu estou. Não estou com a cabeça muito baixa, certo? Então, é uma posição confortável para quem está a contar. Pode subir de novo? Tá bom? Pronto. E os seus personagens estão aqui. Aí você vai falar, é só assim? Não. Agora que é o X da questão. Vamos lá agora aprender. Se vocês repararem no vosso computador, tem aonde está uma câmera, onde está escrito interromper vídeo? Tem. Eu vou mostrar, eu acho que é melhor para vocês verem. Eu vou mostrar, compartilhar com vocês como é que nós fazemos isso. Vamos abaixar aqui, para todos aprenderem. Olha lá. Então, a ver aqui, onde está escrito iniciar vídeo, tem uma setinha aqui do lado do vídeo, tá aqui. Se eu clicar nessa setinha, vai aparecer esta janela. E vocês vão clicar em escolher plano de fundo virtual. Quando vocês escolhem, vão te direcionar para esta janela aqui. Então, como é que faz? Então, ao ver esse mais aqui, esse mais, vocês vão clicar nesse mais e vão até... Quando vocês clicam, desculpa, deixa eu só voltar aqui. Quando vocês clicam, vão aparecer essa janelinha de escrito assim, adicionar imagem ou adicionar vídeo. Eu posso adicionar uma imagem, um fundo, um cenário de fundo fixo, ou posso também adicionar um vídeo de fundo. No meu caso aqui, eu pus as duas ideias. Procuro o meu cenário. Esse cenário também eu montei de acordo com aquela ideia que eu dei das ovelhinhas. Depois eu vou explicar melhor. Clico no cenário que eu quero e ponho em abrir. Ou então, e ele vai aparecer bem aqui, no seu plano de fundo virtual. Ou então, posso escolher um vídeo. Eu fiz também um vídeo animado. Aqui, esse aqui é a imagem. E esse aqui é o vídeo dessa imagem. Vocês já vão entender. Depois que eu escolho o fundo, eu venho e clico aqui. Tenho uma tela verde. Olha só. Quando aparece aqui, mas eu não tenho uma tela verde, mas a minha parede branca e a minha roupa branca, ela vai fazer de conta que é uma tela verde. Vocês vão reparar que nesse dia que eu gravei, eu estava com uma roupa que não era branca. E olha só como é que fica. Pronto. E vocês vão ver agora o efeito quando nós estamos, então, com a roupa toda branca. Vamos descompartilhar e vamos ver, então, isso a funcionar. Vou fazer todos aqueles passos que eu fiz e vocês já vão ver como é que vai ficar. Muito bem. Olhem lá. Estão a ver minha cara? Muito bem, só que a minha cara com as crianças não vai poder aparecer. Lembre que a minha parede é branca, minha roupa é branca, só que a minha cara não é tão branca. É bege, então não vai tornar um fundo virtual. Presta atenção agora. Eu vou abaixar, eu posso contar a história como narrador
eu posso ser os dois personagens e fazer. Então, eu vou abaixar. Tá vendo que já não me aparece, mas eu estou a ver tudo. E aí eu vou dizer, certo dia, Jesus estava a caminhar com seus discípulos, estava muito cansado. E chegou numa terra chamada Samaria. E encontrou e parou. Eu vou contar a história só mais ou menos, tá bem, gente? Eu não vou ficar me prendendo a esses detalhes. Chegou a um lugar e sentou-se ao lado de um poço. Oh, eu acho que eu estou com muita sede. Jesus estava mesmo sedento, porque ele já tinha caminhado muito. De repente, veio uma mulher tirar água do poço. Só que Jesus não tinha nada para tirar água. E ele então disse para a mulher, senhora, pode me dar um bocadinho de água? Eu estou com muita sede. A mulher que sabia e tinha reparado que ele não era daquelas bandas. Ela sabia e viu que realmente acho que ele era um judeu. Aí, tudo bem, vocês vão explicar a história, o que era um judeu, por que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Aí a mulher disse, tu és judeu, não sei por que tu estás a falar comigo, a pedir água. Não devias pedir água. Jesus então disse, se tu soubesses quem eu sou, tu é que me pedirias a água. E aí, então, vocês vão contando toda a sua história para as crianças. Qual é a vantagem desse método? Tu podes ter uma imagem de fundo, e vocês vão ver que a minha imagem de fundo, ela se mexe. Ela tem alguns GIFs animados, e aí não fica algo muito estático. E aí tu podes ter dois personagens, fazer vozes e ainda fazer o narrador. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu agora tirar essa parafernália daqui e vamos voltar a conversar. Vamos lá ver aqui. Ah, eu estou parecendo um fantasma. Depois vocês podem brincar também com as crianças. Não precisa ser tudo muito sério. Muito bem. Viram? Pois é. Nós podemos, então, fazer tudo isso e lá. Depois vocês arrumam os vossos cabelos. Ficar muito... Vocês repararam que nós podemos usar a ideia do, como é que chama? Do Zoom, do plano de fundo virtual, para ter os nossos cenários e aproveitar e fazer os nossos personagens. Não sei se vocês repararam, uma coisa que não sei se vocês repararam, eu tinha feito os olhinhos dos meus bonecos branco e fui testar. Vocês viram que o miolinho do olho, que é branco, fica meio transparente? Vocês viram? Pois é. Então, tentem evitar, se vocês usarem o fundo branco e a roupa branca, vocês podem fazer de forma que não tenha um mínimo de coisa branca, tá bem? Se caso escolherem o fundo branco. Se escolher o verde, tem que ter o mínimo de coisas verdes, tá? Para não aparecer como é que chama? Os bonecos. Então, vai me perguntar, como é que eu faço isso no Meet? Pois é, isso é uma segunda, nós podemos falar do Meet na terça-feira, tá bem? Mas é mais ou menos a mesma ideia, tá bem? Agora perguntaram, deixa eu pegar agora aqui os meus papéis, perguntaram, como é que eu faço, então, o fundo desse cenário de forma que fique como é que chama? A mexer. Bom, não sei se preciso falar, nós já estamos quase... Vou falar, então, rapidinho isso e não... É a última coisa que falo, só para não... Porque nós já estamos faltando 10 menos um quarto e nós temos mais outras coisas para fazer, tá? Vamos lá ver. Eu vou, então, mostrar
Vou compartilhar minha tela no Google. Vamos lá voltar para o nosso Google maravilhoso. Estou aqui de novo com o cavalo. Vamos lá pegar outra coisa. Primeiro, quero de novo um cenário de fundo. Ou vocês colocam por exemplo, quero pôr... Primeiro que vocês têm que entender eu tenho que abrir um PowerPoint, sempre abrir um PowerPoint que é mais fácil de trabalhar. E lá naquele PowerPoint eu coloco o fundo. No caso aqui, eu crio um cenário de fundo que tivesse cenário natureza, deserto e que fosse em desenho. Então, aparece essas imagens, que eu precisava que fosse mais ou menos um lugar mais desértico. Pronto. Escolhi um fundo, fiz tudo aquilo que eu mostrei para vocês, copiei na minha pasta de figuras, depois fui lá no PowerPoint, formatei o fundo e coloquei aquela imagem do deserto lá no fundo. Depois, agora que mas vai ter pouco tempo para explicar isso, e isso eu posso explicar melhor na terça-feira. Escolhi uma imagem de um poço, porque eu sabia que a história era de um poço. Então, eu escrevi poço, desenho, PNG. Olha só que... Moço. Desculpa, gente, aqui eu escrevi moço, não escrevi poço. Ainda tem esses detalhes, né? Um poço. Olha só, eu posso pegar, então, aqui, por exemplo, essa imagem que está aqui bonitinha, pego essa imagem, copio e colo lá no meu PowerPoint. No meu PowerPoint, por exemplo, deixa eu só fazer... Não, é melhor não. É melhor não fazer o PowerPoint. Vamos só explicar. Depois, também pego casas, ou pode ser casas bíblicas, por exemplo, para poder fazer todo o cenário, vai aparecer, vamos supor, essas casinhas aqui, em PNG, posso pegar uma casinha dessa, também copio e colo. Então, eu monto todo o cenário. Aí você vai falar assim, só que esses objetos não aparecem a mexer-se. E o que eu faço? Agora é que eu quero que vocês anotem mesmo isso. Eu vou partilhar e vou dar essa sugestão aqui. Primeiro, vou colocar também no bate-papo alguns links que vocês podem, eu já vou pôr, podem utilizar para, como é que chama? Para poder fazer, para procurar imagens bíblicas que são muito difíceis, às vezes, de encontrar algumas imagens bonitinhas. Eu vou pôr no bate-papo alguns links que vocês podem procurar. Mas, como é que eu faço para encontrar uns GIFs animados? Então, eu vou lá no PowerPoint. Então, a ver aqui, anotem isso, www.gif.com. Vou, então, aqui e escrevo GIF. E ele vai me dar... Espera aí. Não é bem assim, porque eu estou em imagens, eu quero aqui no tudo, tá? Eu preciso entrar no próprio site. Olha aqui onde é que está o site, veja se vocês conseguem ver. Eu entro aqui e vão aparecer muitos GIFs. Olha, tem GIFs que não são decentes, tá? Eu vou dizer que aqui aparece de tudo quanto é coisa. Então, o que eu faço? Vou procurar, por exemplo, eu coloquei lá umas relvas a se mexer. Eu posso colocar em português e vão aparecer algumas coisas, e pode não encontrar nada. Então, sempre que você procurar nesse site, é bom você colocar em inglês, tá? Então, por exemplo, vai aparecer aqui esta página. Eu ponho a palavra em inglês e tem aqui, olha, não sei se vocês conseguem ver, está escrito aqui, GIFs. Os GIFs são mais imagens assim, de imagem mesmo, não é desenho. Mas se eu for aqui, espera aí, para vocês verem, aqui, ó,
adesivos. Aí aqui é que vocês vão encontrar aquelas relvinhas a se mexer, tá? Então, o que você pode colocar numa imagem daquela? Pode pôr uma árvore, pode pôr, também dá, olha, eu escolho, como é que eu faço para então meter isso lá? Eu pego, venho na imagem, clico do lado direito do rato, copio a imagem e vou colar lá no meu PowerPoint. Vou só fazer uma ideia aqui, só para vocês verem, olha, vou colar. Olha lá meu matinho, eu posso aumentá-lo. Estão a ver que ele se mexe? Vamos lá, outro. Vamos ver outro aqui. Por exemplo, esse aqui da borboletinha. Olha, por exemplo, eu escolhi... Sabe esse aqui do lobozinho aqui? Quando eu contei da ovelha perdida não foi eu que contei. Quando eu fiz uma imagem da ovelha perdida, eu utilizei esse aqui. Copiar imagem. Vou lá no meu PowerPoint e ponho então, por quê? Porque ele fica se mexer, olha lá. E aí toda a sua apresentação, você põe vários detalhezinhos. Mas claro, você não vai procurar só relva. Você pode pôr tudo quanto é coisa. Por exemplo, ovelhinha. Pus em inglês. Não é em GIFs. Então, a ver aqui, deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Não é em GIFs, porque tá vendo que a imagem, coisa, é em adesivos, tá? Venho em adesivos e eu tenho as minhas... Olha a ovelhinha que eu escolhi lá para aquele desafio. Então, eu posso escolher qual quero. Olha a quantidade que tem, gente. Claro que aqui aparecem algumas bobeiras também, que não são muito agradáveis, mas para a gente ter tudo, não dá para ter tudo. Vou, por exemplo, escolher essa ovelhinha aqui. Essa ovelha. Venho, copio a imagem, vou lá no meu PowerPoint, que já está tudo montado, e colo. Olha lá a minha ovelhinha. Estão a ver? Então, eu monto todo o meu cenário, tudo aquilo que eu preciso, no meu caso aqui foi o poço, foi tudo aquilo que eu monto. Depois, como é que eu faço? Pois é. Você pode montar uma imagem fixa, e aí, deixa eu só mostrar para vocês como é que eu faço isso, para terminar. Uma benção isso aqui. Venho aqui, então, na base, salvar como, e ponho, então, por exemplo, no caso aqui não vai dar muito certo, mas ele vai me dizer se eu quero salvar em PNG. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer aqui, olha. Onde está PowerPoint, eu venho aqui embaixo em formato PNG. Então, a ver aqui, olha. Clico e vou. Então, ele vai me perguntar se eu quero salvar todo o meu PowerPoint. E eu não quero salvar todo o meu PowerPoint. Quer ver, olha. Você quer salvar todos os slides? Não, eu só quero salvar aquele. Aí eu venho aqui, salvar somente um. Então, eu salvei só essa imagem. Então, ela vai virar imagem fixa. E aí, eu colo e faço aquilo que eu já mostrei. Vou lá no plano de fundo virtual, coloco lá naquele mais, lembra? Sim. Desculpa, nós não estamos a ver o PowerPoint, só estamos a ver as ovelhas no Google. Ah, é? Então, não vimos nada. Desculpa. Não faz mal, foi bom ter falado. Vou de novo aqui. Então, a ver agora? Sim. Pronto. A ovelhinha tá aqui, então, colada. Vou, então, mostrar... Acho que gravar é a mesma coisa. Gravo, então, um único slide, um único diapositivo. Depois, para gravar vídeo. Isso eu vou ter que ensinar na próxima aula, na terça-feira, que é um pouquinho mais demorado e eu já não tenho mais tempo para isso, tá? Mas pelo menos o fundo fixo você já consegue fazer. E na terça-feira eu ensino, então, a partir daí, como gravar, então, aquela imagem de fundo toda... Como é que chama? Toda movimentada, né? Aquilo tudo movimentado. E aí você pode montar e fazer aquilo que vocês acharem melhor. Bom, nossa hora já está muito avançada. E eu sei que alguns devem ter muitas dúvidas.
Eu não sei se vocês tiverem dúvidas daquilo, não sei se a Isabel quer colocar alguma que seja muito pertinente ou não. Se não, Isabel? Não, eu acho que as perguntas também a Pérsia foi respondendo. Eu apontei aqui algumas, podemos depois conversar. Sim. E depois na terça-feira... Na terça-feira vamos então responder. Muito bem, para nós terminarmos então, eu queria que vocês respondessem um questionário. Olha, e na terça-feira já não falo aquilo que eu falei hoje, já são outras ideias, tá? Já são outras coisas que vocês vão, então, aprender na terça-feira que vem. E aí, na terça que vem, eu já vou partir, já que eu já mostrei a maior parte desses 3 recursos, eu já vou mostrar mais um desafio e vou ensinar esse plano de fundo virtual animado para colocar debaixo dos fantoches, e já vou ensinar os programas que vocês podem utilizar para fazer jogos com as crianças online, tá bem? Então, eu vou colocar agora uma enquete com 5 perguntas. Se aparecer só apenas 2, é só pegar a barra de rolamento do lado, descer e responder. Vocês vão ter que, então, responder rapidamente, só colocar lá um xizinho e vocês vão, então, poder responder para a gente poder avaliar até que ponto tudo aquilo que nós falamos foi útil ou não, tá bem? Vamos lá, então? Estão preparados? Vai aparecer, então, aí na vossa tela, essa enquete. São 5 perguntas, não são só 2. Na barra de rolamento do lado direito, vocês vão ver aí a continuação das vossas perguntas. Gostaria que vocês respondessem. Esse é o único momento de silêncio que as pessoas pensam e vejam se realmente valeu a pena vocês estarem aqui pelo menos 1h30. No final, tem gente aqui que diz que não está conseguindo enviar, mas no final tem mesmo a opção de envio. Se desapareceu, eu já enviei. Já enviou. Eu vou remover o meu destaque, porque agora eu queria ver vocês todas. E enquanto elas estão a responder, e eles estão a responder, Isabel, olha, muito obrigada por vocês terem me ouvido. Espero que tenha sido mais ou menos proveitoso. Eu sei que é muita informação, né? Tinha mesmo que anotar tudo direitinho. Mas olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não tenha medo dessas novas tecnologias, não tenha medo, não pense que a sua idade já não é para isso e você não tem condições de fazer. Deus, ele pode te dar condições de fazer, pode te dar criatividade, pode te dar essa desenvoltura. Às vezes nós, como é que chama? Temos medo, aversão, eu não quero mexer nisso. Não, olha, seja uma pessoa ousada, não importa a sua idade, aprenda, vai atrás, corre atrás, procure saber para que as suas aulas fiquem cada vez mais interessantes e divertidas. Deus os abençoe. Eu vou passar a palavra então para a Isabel,